Tainá falou muito bem sobre os registros e sobre todas as formas de cruzar e outras coisas também, que não são propriamente registros de batismo, ou de auto de casamento, mas o almanaque e também os jornais e todas as coisas, as atas também, que eu acho que a gente vai falar um pouco melhor depois. E também o registro paroquial de terras. Ele existe, eu não coloquei aqui porque não é o nosso foco, a gente não tem ele digitalizado no nosso acervo, mas dá para usar também para cruzar, eu faço um pouco disso. Só para citar, para vocês saberem que ele existe. Eu não sei se em algum momento eu mandei o link no nosso grupo, mas quem quiser ver, se os novos quiserem ver, os antigos eu sei que tem, mas se os novos quiserem ver, depois a gente pode falar também. Professor, acho que eles não estavam, né, na reunião do professor Pedro, mas, enfim, depois a gente pode comentar. E aí eu comecei aqui, vamos ver se vai dar certo, toda essa chiqueza. Então vamos nessa. Aqui eu fiz, Cadu, essa hora de criticar as tabelas, fica à vontade. Eu coloquei aqui, de acordo com a nota, nós temos uma tabela sobre a situação dos bancos de dados, que reúne todos os nossos livros e de quando se é de batismo, óbito, casamento, outros registros também que nós temos, mas nós não usamos ainda. Então, aqui eu fiz só um apanhado geral para vocês terem uma noção de quantos são e quais são. Não sei se alguém pode ter algum interesse para fazer alguma pesquisa ou dar uma olhada em alguma coisa que nós não demos ainda. Então, aqui nós temos mais livros de batismo, e aqui eles incluem batismos de livres e escravizados. E. Cadê? E 26 de batismo e 11 de óbito são os que nós mais usamos. Total 54 livros, né, no geral. E aí aqui o nosso foco, o professor também já fez uma apresentação falando sobre os nossos números totais, mas com os registros de batismo e óbito nós finalizamos o século XIX e formamos um total de 25.366 assentos, ou seja, dá para pesquisar milhões de coisas, qualquer coisa, para qualquer lado que vocês quiserem. Como a Tayana falou, sobre poder, comportamento, compadrio, nem sei, milhões de coisas que vocês quiserem pensar, sei lá, gênero. Acho que todo mundo aqui no país também faz. Cada um tem um olhar muito particular para as fontes, apesar de ser a mesma fonte, as pesquisas elas são muito diversas. Então, só da galera comentar o que cada um faz, já dá uma abertura assim para tudo que pode fazer e fora que a gente não faz, né? Pensar outras coisas que ainda não foram feitas. Aqui eu coloquei um registro de batismo maior assim para vocês verem que a expectativa é linda. A página completinha, inteira, dá para ler direitinho. Assim, é claro que eu entendo que ainda vocês não vão olhar isso e eu falar, nossa, mano, de outro mundo essa parada, não vou conseguir nunca entender. Só que é treino. Com calma, vocês vão treinando o olhar e reconhecendo as letras, entendendo por que as coisas estão nos mesmos lugares. E é uma coisa que facilita o fato da fonte ser serial, né? Você sabe o que vai acontecer, o que ele pode dizer ou não, como a Tainá falou. No caso dos registros de escravizados e livres, são diferentes a quantidade de informação que tem um e o outro, mas, de forma geral, é mais tranquilo você pensar que você sabe o que você espera ali. Claro que às vezes pode acontecer de fugir muito, de ter alguém que não foi batizado naquela igreja, que o padre teve que ir até outro lugar, ou na casa da própria pessoa, ou até no caso de sepultamentos, pode ser que, sei lá, alguém tenha um testamento que tenha citado, que o padre citou no registro. Isso tudo eu vou mostrar mais para frente, que tem espaço na nossa tabela para a gente dizer o que aconteceu ali. Só que, de forma geral, é isso. E aí eu botei aqui a realidade, né? Olha só. Pode ser que seja assim também. E aí fala, nossa, Agatha, como é que faz? Paciência. Paciência, faz um grupo no WhatsApp com os amigos, fala, gente, pelo amor de Deus, o que vocês acham? Vai devagarzinho, vai vendo coisa por coisa. Eu estou dando um zoom maior aqui. Aí aqui eu coloquei um exemplo maior, assim, para ver se, sei lá, se vocês quiserem arriscar. Os mais velhos eu sei que conseguem, mas, assim, vocês podem ver que ele vai sempre ter uma ordem para falar as coisas normalmente. Aqui do lado, ele coloca
meio que abreviado algumas palavras que ele vai dizer ao longo do texto normalmente. Alguns padres, eles podem colocar as informações de cor aqui do lado também, se não tiver no corpo do texto, às vezes tem nos dois lugares. E aí pode ser que esteja no corpo do texto também, mas em alguns casos o padre pode colocar só aqui na lateral do assento. E aí é importante que na hora que vocês estejam lendo a fonte, vocês, sei lá, eu, por exemplo, tenho o hábito de ir dando zoom assim, até que eu consiga entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, aí você vai fazendo assim, da forma que você acha melhor. E tem gente que pode, por exemplo, fazer, acho que o Alexandre que fez dessa forma, de anotar num papel mais ou menos o formato das letras que o padre usa normalmente. Então, aí você vai comparando, você faz uma tabela, por exemplo, a letra A, você coloca as formas diferentes que ele pode escrever a letra A, em maiúsculo, em minúsculo, no meio da frase é diferente que no final da frase, e aí você fica com um guia, mais ou menos, de quando você não estiver entendendo aquilo. Facilita para você na hora de ler mais rápido, porque é aquilo. Você vai ler mais rápido quando você estiver fazendo com frequência. E, assim, não tem muito jeito dessa parte. Você vai, no início, demorar muito tempo para ler um só, e aí depois vai melhorando, e até que você vai estar aí fazendo milhões em uma semana só, quando tiver que ter pressa, desespero, você vai conseguir fazer, mas é com paciência. Acontece aqui, às vezes, um pouco de desespero, um pouco de pressa, mas tudo bem também, porque quando vocês forem fazer algum banco, um grupo com as pessoas que estão no mesmo banco que você, e aí, normalmente, os mais novos vão estar com uma pessoa mais velha, que já fez isso antes, então aí vocês se ajudam. No caso, quando eu fiz com o Alexandre e com a Tamires, nós tínhamos um grupo, e aí, quando alguém tinha dúvida, a gente colocava foto no grupo, e aí ficávamos discutindo até a gente achar a melhor forma de ler aquilo, também é tranquilo. Aqui eu dei um exemplo só sobre o registro de óbito, para vocês saberem que é basicamente a mesma coisa, as informações mudam, mas o formato é o mesmo, a carinha é a mesma. Esse aqui foi uma sorte, olha que beleza. Está perfeito, é o sonho. Fácil de ler, não está manchado, não está rasgado. Nem sempre essa é a realidade, gente, às vezes não. Aí a gente chega na parte de sistematização de informações, mas a sistematização de informações como a Tainá falou sobre os registros vitais, as fontes seriadas, e aí como é que nós fazemos para colocar isso em tabela, né? Nós pensamos categorias de análise, porque nos nossos registros nós vemos que as informações se repetem, então as categorias de análise servem justamente para a gente poder sistematizar isso tudo e colocar no banco de dados para facilitar depois para o nosso trabalho mesmo. E aí eu coloquei aqui análises qualitativas de demografia histórica, porque são trabalhos que podem ser feitos, que, na verdade, que são feitos também com os registros, e que a sistematização de informações são muito importantes justamente para poder ver, de modo geral, tudo que você tem, e aí buscar o que você realmente ter um olhar mais preciso sobre aquilo que você está procurando, sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu coloquei alguns exemplos das categorias de análise do nosso banco de batismo. Então, assim, o código do livro, ele é importante para a gente não perder o que já foi feito, e quando a gente precisa daquela informação, a gente sabe qual livro vai estar. E aí, por que um código? Porque, pela quantidade de livros que eu já mostrei para vocês, em algum momento a gente vai precisar revisitar, então é mais fácil pelo código, porque às vezes os nomes são muito parecidos. Pode ser que tenha mais de um livro A ou um livro 10, e aí esse código é importante por isso. E aí esse código, ele foi feito através da tabela da nossa situação dos bancos de dados, e aí tem todos os bancos e o recorte dele, se ele é de óbito, de batismo, de casamento, se ele já foi feito ou não, e aí para todo mundo ter acesso e facilitar nas pesquisas também. E eu coloquei só algumas informações aqui que são importantes, que eu vou mostrar mais para frente no exemplo da tabela também. Aí o livro mesmo, que vem na própria fonte, no início da fonte vem dizendo o livro.
o número da foto, a folha se é frente ou verso, que é importante também, e aí o local do batismo, batizando, a data do batismo, o ano, data de nascimento, o ano de nascimento, naturalidade e procedência, local do nascimento, alforria na pia, motivo da alforria, filiação, idade, faixa etária, sexo presumível, cor, condição social, eclesiástica, observações, proprietário do batizando, título proprietário. E aí, as mesmas informações normalmente se repetem para cada pessoa que é citada na fonte. E aí eu coloquei aqui só o pai, porque realmente se repete. Então, assim, as informações nas categorias de análise que nós temos para o pai, vamos ter para a mãe, para os avós paternos e maternos, padrinhos. Então, assim, não tinha necessidade de colocar tudo aqui para vocês, porque basicamente é a mesma coisa eu vou mostrar mais para frente. E também nós temos aqui o padre que batiza, a posição eclesiástica, o que registra, e a posição eclesiástica e as observações gerais. As observações gerais podem ser, se, por exemplo, nós tivermos alguma testemunha no ato do batismo, no caso de, por exemplo, a alforria na pia. Então, as testemunhas vão ser citadas e vão assinar o documento também. Então, isso pode, por exemplo, estar nas observações. E é basicamente isso. Aí, como eu falei para vocês, o código do livro, o nome do livro, a foto, a folha, o local de batismo, batizando. E aí, por exemplo, aqui vocês veem que tem dois colchetes. Os colchetes, eles estão aqui porque quando foi lido o banco, nem na revisão e nem na própria leitura de quem fez, quem preencheu essa parte, conseguiu entender o que estava de fato escrito ali. Então, está entre colchetes para sinalizar que isso está acontecendo. E aqui a questão do nome dos batizandos, a data de batismo, o ano, a data do nascimento, que o padre também coloca normalmente, muito difícil não ter. Aqui, por exemplo, nesse quadradinho aqui, bem pequenininho, tem a alforria na pia. Então, não está preenchido porque nem sempre, eu acho que esse banco aqui, inclusive, é de livros, e aí, enfim, não está. Porque é aquilo, nós temos que contar também com as coisas que acontecem pouco. Então, as coisas que acontecem pouco também estão presentes na tabela, porque em algum momento elas vão precisar ser colocadas em algum lugar. E é que a filiação, se é legítimo natural. A questão do legítimo natural é importante falar, porque o filho legítimo, ele vem através, na verdade, assim, quando o pai, ele vai registrar, está no registro, no ato do registro de batismo, ele é considerado que o filho dele é legítimo de fato, porque, como o professor já disse várias vezes, a mulher dizer que o pai do filho dela é uma pessoa específica, não é considerado legítimo, porque o professor fala, mas não tem o crédito da mulher naquele momento, sabe? Então, assim, é preciso que o pai esteja lá, porque mesmo que o filho seja de fato legítimo, é, e o pai não esteja, isso não vai contar, vai ser tido como natural. Além do que, de fato, as mulheres que têm os filhos e os pais não são presentes, e outras formas também de serem naturais, mas essas são as características importantes aqui. E aí o sexo, aqui ainda não tem a nossa mudança na tabela do sexo presumível, porque normalmente o padre não coloca, tipo, do sexo feminino, a gente presume pelo nome ou pelo gênero na escrita, e assim vai. A cor, condição de inocente, e assim vai, mais ou menos daquele jeito que eu mostrei para vocês. O pai, o título. Acho que foi basicamente isso, na verdade. Eu mostrei um pouco de cada coisa. E eu acho que o preenchimento mesmo vem com a prática. E quando a gente precisa preencher novos bancos e ler novos livros, a conversa volta, sabe? E porque, assim, é uma coisa que você tem que sentar ali com calma, ter paciência para aprender. Porque depois que você aprende, fica mais fácil, mais rápido. Só que o início é meio chato, porque a gente não está acostumado a ler a fonte desse jeito, né? Não sei
depende do período, principalmente com as pessoas com que vocês trabalham, mas é um negócio chato mesmo, as folhas, dependendo da digitalização, pode ser que a foto em particular não esteja tão boa, ou que a fonte mesmo, já esteja deteriorada, então, assim, tem que ter um pouco de paciência para fazer isso. Mas, no mais, é basicamente isso, da gente pensar as categorias de análise, ver as tabelas, e aí eu acho que essa parte técnica, né, que o Cadu sempre fala, que não tem. É assim, sentar e ter paciência e olhar e fazer. Não, não tem muito além disso. É de fato a parte técnica, tem que ter paciência. E aí o melhor vem depois, né? Quando a gente começa a olhar tudo que você já fez e aí pensar as possibilidades dos trabalhos e cruzar as fontes. E aí a gente pode pensar também, no caso da minha pesquisa, que eu vejo que eu uso as fontes dos registros de batismo com o almanaque, que depois a gente pode mostrar também, falar se vocês não conhecerem, e também o registro paroquial de terras, e aí outras coisas que nós não temos no nosso acervo, inventários, por enquanto, pelo menos, né? Não sei. Mas é basicamente isso.